Você sabe calcular a hora clínica do seu consultório, a hora clínica do seu atendimento? Você sabe qual que é a importância de você saber qual que é esse valor para o dia a dia da rotina do dentista? Então fica comigo até o final que o tema de hoje é hora clínica. Fala, doutores! Me chamo Walter Júnior, eu sou cirurgião dentista, especialista em implante e sou empresário. Já fiz gestão de mais de 20 cadeiras e eu venho aqui através do canal Virei Dentista compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Combinado? Se você estiver gostando do canal, já peço para você se inscrever no canal, para você ficar sabendo das notícias, marcar o sininho ali para te sinalizarem. Isso ajuda a gente a manter a motivação para continuar o canal e também para o conhecimento chegar até você. Combinado? Vamos falar sobre hora clínica. Então, voltando um pouquinho, antigamente, só para entender como isso tudo começou, lá na época da Revolução Industrial, eles começaram a ver que para determinar o preço de um produto, eles precisavam ver o tempo que a máquina demorava para produzir aquele produto. Então eles viam quanto que era o tempo da máquina, calculando, imaginando o tempo de vida daquela máquina, o gasto operacional para aquela máquina ficar produzindo durante aquele período. E aí, junto aos insumos e a todo o resto, eles determinavam o preço final do produto. Ou seja, eles não pegavam só os insumos, nem só o trabalho braçal. Eles pegavam todo o conjunto da obra, considerando o tempo que a máquina estava operando. E aí, fazendo essa correlação, quando começaram a estudar gestão para odontologia, eles viram que para o dentista não era tão diferente. Porque você tem um tempo, que é o seu tempo de trabalho, e você tem um custo por aquele tempo. Ou seja, para manter um consultório aberto, a gente tem um custo, independente se você tem paciente ou não. Então, o básico da hora clínica para vocês entenderem é você pegar o custo da sua operação, ou seja, o custo da sua clínica, ou o seu custo se você trabalha para outras pessoas, o seu custo de deslocamento, o seu custo do seu material, enfim. E você, junto a isso, você vê quantas horas você tem de trabalho. Eu vou explicar isso com mais detalhes. Mas então, entenderam a teoria? Para a gente pensar em hora clínica, a gente sempre vai pensar em qual que é o custo fixo, porque você tem um custo fixo, e qual que é o seu tempo de trabalho. E aí, com esses dois indicadores, a gente consegue determinar a hora clínica. Então, vamos aos cálculos. Qual que é a lógica da hora clínica? Qual que é o cálculo da hora clínica? Ele é custo fixo dividido por hora trabalhada é igual a hora clínica. Vamos lá, Walter, explica melhor isso. Digamos que você abriu um consultório e o seu consultório você tem que pagar aluguel, água, luz, você tem que pagar sua secretária, entre outras coisas. São custos que, independente se você está produzindo ou não, eles existem, você concorda comigo? Se você não atender nenhum paciente, o seu aluguel não vai mudar, mesmo que a conta de energia chegue mais barata por conta de você ter atendido pouco, mas você vai ter uma conta de energia, você vai ter uma conta de água, você vai ter o custo da sua secretária que vai estar ali de prontidão para receber o paciente. Então, estar aberto tem um custo, concorda comigo? E aí agora a gente vai para hora trabalhada. Hora trabalhada funciona da seguinte maneira. Vamos fazer um cálculo aqui, fiz até uma colinha aqui para mim. Você vai trabalhar 20 dias no mês, isso é só para facilitar, tá? Cada um tem a tua lógica, só que você no nosso exemplo vai trabalhar 20 dias e você vai trabalhar 8 horas por dia. Então, 20 vezes 8 vai dar 160, ou seja, você tem 160 horas de trabalho por mês. Então, temos 160 horas de trabalho por mês, guarda esse número. Do seu custo fixo, no nosso exemplo aqui, digamos que você gaste 15 mil reais. Não, vamos facilitar, 10 mil reais. 10 mil reais. Então, o seu cálculo é 10 mil reais dividido por 160 horas. 10 mil reais dividido por 160 horas, a gente chega no valor de R$ 62,50. Então, o que a gente está falando? Que nesse exemplo, a sua hora clínica é R$ 62,50. Tá, Walter, mas
Para que isso é importante? Quando você está determinando o preço do seu serviço, é muito comum, vejam comigo se vocês não já fizeram isso, é muito comum a gente pegar e fazer o simples cálculo. Vou fazer um protocolo. Então, para eu calcular o meu custo, eu vou considerar o valor do implante, se tiver enxerto, o valor do enxerto, isso na fase cirúrgica. Vou calcular o laboratório, os insumos de maneira geral, e aí a pessoa ainda que é cautelosa, porque muita gente não é, a pessoa que é cautelosa, eu vou calcular os impostos, as taxas e o que for, e vou colocar minha margem que eu quero de lucro em cima. Só que aí você esquece da hora clínica. E aí você não calculou que para fazer aquele protocolo você consumiria, sei lá, 10 horas, considerando a fase cirúrgica, a fase protética. Pode ser para mais ou para menos, isso aí eu não parei para analisar, tá? Isso aí é um exemplo extremamente hipotético. E você não calcula. E aí você colocou uma margem tão baixa que quando você vê, provavelmente você está pagando para trabalhar, chega no final do mês, você não tem lucro e você não entendeu o porquê. Entenderam? Vou fazer uma resina, vou gastar meia hora para fazer a resina. Aí você coloca lá a tua margem de lucro, imaginando que você só tem o custo da resina, do ácido, do adesivo, e você esquece que você tem esses R$ 62,50 da sua hora ali embutido, você não coloca. E aí você faz a sua resina com uma margem de lucro legal, só que você esqueceu de calcular, e aí quando vai somando tudo isso, chega no final do mês e provavelmente você está com uma margem baixa ou você está sem lucro, sendo que você não entende por quê. Se você fez o cálculo, se você está fazendo tudo certinho e você chega no final do mês sem lucro. Por quê? Desconsiderou hora clínica. Mas aqui, muita gente também comenta, isso aí nem todo mundo está em acordo. Tá igual na nossa profissão. Na nossa profissão nem todo mundo está de acordo. Às vezes o que o doutor acha que é uma verdade, o colega vai para um caminho diferente, por ser saúde. Então vamos imaginar aqui que nem todo mundo acha que é um cálculo simples, hora clínica. Só que, estou falando exclusivamente a minha visão, não é um cálculo tão simples de se fazer, considerando que às vezes você faz uma resina, a resina cai, você faz um procedimento, o procedimento tem que repetir, então a gente entende que ele não é tão simples. Qual que é o exercício que você faz? Quando você for gerar o seu valor, você vai fazer o cálculo de hora clínica, aí você vai fazer todo o cálculo de insumos, tudo, para você colocar a tua margem, mas você vai considerar nesse cálculo raiz. E aí você coloca a tua margem já com uma sobra, pensando que se eu tiver que fazer uma repetição, eu já tenho que estar considerando no meu custo, concorda? Se eu gastei mais horas naquele procedimento, às vezes foi e voltou mais vezes do laboratório, eu tenho que considerar para que a conta feche no final. Só que você não precisa ficar considerando na vírgula a hora clínica. O que eu quero dizer é você não esquecer dela na hora de mensurar o seu custo. Por quê? Tem aquele profissional que não faz custo de nada, simplesmente pega um valor aleatório, às vezes que viu no concorrente ou que tirou da cabeça dele e coloca. Esse é o que corre mais riscos, na verdade, porque às vezes ele está mensurando errado esse valor. Tem o colega que calcula todas as despesas variáveis, ele lembra das variáveis, só que ele esquece da despesa fixa, que é onde entra a hora clínica. E aí tem você, a partir de agora, que você vai considerar as despesas variáveis, os impostos, tudo certinho, só que você também vai lembrar que a operação tem uma despesa fixa e é através dela que você vai tirar a sua hora clínica, ok? Tá combinado? Então, este é o vídeo sobre hora clínica. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, que tenha esclarecido. Fica à vontade para mandar uma mensagem aqui. Se tiver alguma dúvida, a gente vai fazer o possível para estar respondendo todo mundo. Gratidão pelo tempo de vocês. Novamente, gostaria de pedir para, se está gostando do nosso conteúdo, dá uma força aí, curte o vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho que a gente está postando vídeo toda semana, tá bom? Abraço, doutores!